pessoal, mais uma vez, bem-vindos, partilhando e compartilhando a palavra de Deus. Chegamos ao fim, né? Aqui é o final do capítulo de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Chegamos ao fim do evangelho total de Mateus, né? Todos os vídeos do início até o fim, compartilhamos, comentamos, né? O evangelho todo, né? Para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E é muito bom quando a gente compartilha tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aqui no finalzinho, né, nesses últimos versículos do Evangelho de Mateus, nós temos: os 11 discípulos partiram para Galileia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Ou seja, as mulheres tinham avisado, né, para que Jesus, né, dizendo que Jesus tinha ressuscitado e que ia encontrar com eles. E Jesus tinha indicado o lugar, né? E lá eles ficaram aguardando Jesus, justamente para esse encontro. Eles acreditaram, né? Alguns acreditaram na conversa das mulheres, outros não, né? Mas foram ver, né, se era verdade. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Ou seja, entre eles teve alguns que duvidaram, né, que era realmente Jesus, ou se era, ou esse duvidar aqui, que realmente Jesus ia aparecer, né? Por que duvidaram, né? Pensaram que era a conversa das mulheres. É por isso que disseram, imagina, quando, na hora que as mulheres falaram, né? Alguns na hora acreditou, Jesus ressuscitou, ficaram felizes. E outros, será que ele ressuscitou? Mateus não fala quem foi, né? Mas um deles lá ficaram lá com o pé atrás. E lá em outros evangelhos a gente vai encontrar a figura de Tomé, né? Que foi o que não acreditou de cara que Jesus tinha ressuscitado. Mas o Mateus não, ele não fala o nome de quem foi que não acreditou. Mas não foi só Tomé não, alguns. Então teve mais de um, né? Que ficou dos 11, alguns lá ficaram com, será que Jesus realmente ressuscitou? Eu vou, mas não tem essa. Mas quando Jesus aparece na frente deles, todos eles acreditam que Jesus ressuscitou. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, a autoridade de Deus que tinha foi dada por Jesus Cristo. Jesus recuperou, né, a autoridade na terra. Uma observação interessante aqui é porque a autoridade, né, na terra foi dada a Adão. Lá em Gênesis, né, quando Deus cria as coisas, que Deus fala, né? Olha, bota nome às coisas, né? Quando Deus manda Adão colocar nome às coisas, está dizendo assim, olha, tudo aquilo de vocês, então lhe pertence. Multiplicai-vos, cultivai, né? Administre aqui a terra. A autoridade é dada a vocês, para vocês tomarem conta da terra. Mas Adão faz o quê? Ele prefere escutar Satanás e dá a autoridade da terra para quem? Para Satanás. E Adão perde, a humanidade perdeu a autoridade. Toda a autoridade que foi dada para Adão, ele deu para Satanás. E Jesus agora fala que toda a autoridade agora, não só no céu, mas na terra, também foi dada para quem? Para ele. Ele recuperou a autoridade que nós demos a Satanás. Agora a autoridade da terra, quem manda na terra é Jesus. Ou seja, a autoridade de Jesus é superior a Satanás. Satanás podia fazer o que quiser, mas aqui, se qualquer um de nós estivermos com Jesus, Satanás não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre todos aqueles que estiverem com Jesus Cristo. Porque todo o poder foi dado a Jesus, não só no céu, mas também na terra. Então aqui, todos aqui, essa é uma coisa muito importante de fixar. A autoridade que nós perdemos e demos para Satanás voltou para Deus. Deus, ele mesmo, se encarnando, vencendo a morte, ele salvou a humanidade. E agora a autoridade que foi perdida, que nós perdemos, Jesus toma de volta. E Jesus, como humano,
também agora, ele assumiu a nossa humanidade. Jesus não brincou de ser humano. Ah, eu vou ser um ser humano por enquanto. Jesus é Deus, quem se encarnou, realmente, ele tomou a nossa natureza humana. Então, da Santíssima Trindade, Deus é Deus. O Espírito Santo é Espírito Santo. Jesus é Deus, mas Jesus é a natureza divina e humana, porque ele se encarnou, ele não brincou de ser humano. Ele também tem a mesma natureza. Tanto é que quando ele ressuscita, nos evangelhos, ele fala, olha aqui, olha minhas mãos, ele mostra as marcas. Porque quando Jesus ressuscita, as marcas não sumiram? Mostra assim, olha, eu continuo sendo humano, eu assumi a natureza humana de vocês, eu me esvaziei de mim mesmo para se tornar um de vocês. Então, hoje, eu sou Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus do Universo. Estou desde a criação do Universo, desde sempre eu existo, mas também eu me tornei um de vós. Faço parte também, essa natureza humana faz parte de mim também. Então, Deus, ele eleva a humanidade. E todos nós que somos humanos, que nos colocamos na presença de Deus, nós somos elevados por Deus. E por isso, sim, essa fala aqui é muito importante. Toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Aí aqui, ele continua. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos batizar em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aquele que quiser se converter a Jesus, aquele que quiser seguir a Deus, aquele que quiser colocar Deus na sua vida, tem que ser batizado em nome dessas três pessoas, dessas três divindades que se tornam um. Que na verdade se tornam, eles são um. Que nós dividimos em três pessoas distintas. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Quer explicar? Você pode rodear, falar, a gente pode falar vagamente, mas entender profundamente o que é isso, o que a gente tem que fazer, que Jesus mandou. Batizar em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E uma coisa interessante. Jesus pede para batizar. Batizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui não fala assim, batizai em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Justamente para dizer que Deus é um. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Três se tornam um. Um único Deus. É a grande revelação da Santíssima Trindade. E todos nós, aquele que quiser, eu quero servir a Deus, e não quero servir o Filho e o Espírito Santo, não serve a Deus. Eu quero servir só a Jesus, então você não serve nem o Pai e nem o Espírito. Eu quero só servir ao Espírito Santo, então você não serve ao Pai e nem ao Filho. Quem quiser entrar no céu tem que reconhecer o Deus Trino. E aqui, o último versículo 20, né? Ensinai-os a obedecer tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus pede batizar. Olha o que Jesus pediu. Batizai no nome de Deus Trino. Ensinai tudo. E tudo é tudo, gente. E aí a gente entra naquela questão, né? Tem igrejas que ensinam a metade das coisas. Você vê, nessa igreja a gente só ensina isso, aquela só ensina aquilo. Tem igreja que só acredita nessa parte. Tem igreja que não. Devemos ensinar tudo. Tudo que Jesus ensinou. Devemos repassar todos os ensinamentos de Jesus. Não só aquilo que me agrada. Quem quiser entrar no céu tem que fazer o que Jesus pediu. Jesus pediu o quê? Tem que perdoar. Tem que ser humilde. Tem que ser desapegado ao dinheiro. Tem que viver a caridade, compartilhar, viver a caridade com os irmãos.
Sim, aquela pessoa que, não, eu só preciso dizer que Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, já estou salvo. Não, você tem que fazer o que ele mandou fazer. Não adianta você dizer que ama Jesus, não. É que a gente viu naqueles outros evangelhos, em outros vídeos, né? Que fala assim, Senhor, né? Eu preguei em seu nome, eu anunciei, eu expulsei demônios. Aí Jesus vai dizer assim, eu não lhe conheço. Por que não conhece? Porque não adianta a gente falar que eu sirvo Jesus. Não adianta eu dizer que amo Jesus. Se eu não faço o que ele pediu, perdoar, amar, viver a caridade, estar com os pobres, se você não fizer isso, você não entra no reino dos céus. Está aqui, Mateus termina com essa palavra. Devemos ensinar tudo o que Jesus nos ensinou e batizar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se quisermos receber a grande herança, que é o reino dos céus. Amém? Finalizamos aqui o Evangelho de Mateus, né? Que Deus possa nos abençoar sempre, possamos vivenciar tudo que Ele nos ensinou, viver o amor, a caridade. E assim ter a graça, né, de receber, né, a grande herança. Que o nosso grande objetivo é estar unidos a Deus. E aqui ele finaliza, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. O fim dos tempos está chegando. Os sinais estão aí. Jesus te prometeu o quê? Estou convosco. Vocês não estão sozinhos, não. Estarei com vocês sempre, até o dia que eu retornar. E quando eu retornar, aquele que realmente vivenciou a minha palavra estará comigo, reinando comigo. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.